Gente, o nosso portal, Amantes da Vida, como o próprio nome está dizendo, adora entrevistar gente que ama a vida. E aqueles pontos fora da curva, assim, hoje nós estamos aqui com uma pessoa espetacular, empreendedora, à frente de tudo que se possa supor, que ama ciclismo. Nós temos o privilégio de entrevistar Vera Lang. Vera, fala como é que começou essa sua paixão pelo ciclismo. Primeiramente, muito obrigada por estar com vocês aqui, que é algo de paixão, né? Já conheço essas duas lindezas. Então, o ciclismo veio da minha família. Meu pai era ciclista, foi profissional durante muitos anos, e meus irmãos também começaram no ciclismo. E eu só apreciava, nunca pedalava, brincava de bicicleta. Depois de muitos anos que eu me casei, eu resolvi, meu marido também pedalava, e comecei a pedalar. E aí eu comecei a competir e comecei a ingressar no esporte, aí foi aumentando essa paixão, né? Eu já via que eu tinha no sangue essa sede de competição. E fui indo, corri por muitos anos, corri depois profissionalmente, me aventurei a correr na Europa, que era, ninguém Gente, dizia... que bárbaro, É muito difícil, e falava, pela sua idade, aquela coisa que a gente conhece, né? Você está começando mais velha, nossa, para você conseguir alguma coisa na Europa é difícil, não vai ter chance. Mas eu fui. Primeira vez eu fiquei um tempo, fiquei uns 2 anos assim que eu ia e voltava, mas não me dei bem. Depois eu fui treinando as dificuldades, e aí eu consegui terminar as corridas. E um tempo depois eu falei, ainda vou vestir uma camisa belga de uma equipe. Jura? E as pessoas duvidavam. Não. E eu não ouvia ninguém, eu sempre fui assim, eu nunca aceitei os não. padrões. Você não pode isso porque a sua idade não permite, você não pode aquilo porque a sociedade tem que ser assim, assim, assado, né? Esses padrões para mim não funcionavam. Então eu falava, não, eu vou tentar, eu não posso, eu não aceito não. E aí eu fui treinando as dificuldades, e um dia eu peguei minha bicicleta e falei, eu depois de tanto... me decepcionar lá, insistir, aí eu falei assim, bom, agora eu vou sozinha, e fui, peguei a bicicleta e fui. Meu marido falava, mas é difícil, você vai lá, vai se frustrar. Eu falei, não, eu vou porque agora eu tô bem, tô andando muito bem aqui, ganhando as corridas, e fui. Peguei a bicicleta e fui embora. Cheguei lá, terminei a corrida, aí foi uma felicidade, né? E depois no ano seguinte, falei, ainda vou vestir a camisa. Aí eu fui, corri uma clássica, me dei super bem. Mas você corria como brasileira? Corria como a brasileira. Você tem que ter a carteirinha da federação, confederação aprovando, você não pode entrar numa corrida sem ser filiada no Brasil. Sem ter o aval da Confederação Brasileira. Você tem que ter o aval. Nossa, que organizado o negócio. Você precisa apresentar a carteirinha que você vai correr nas provas oficiais lá. Não pode ser qualquer pessoa, né, que não tenha conhecimento. É diferente da corrida de rua, né? Que qualquer um pode se inscrever, né? Qualquer um pode se inscrever. Mas a bicicleta tem a dificuldade que pode machucar as pessoas, né? Deve ser por aí também. Tem muita técnica, é um esporte muito difícil, envolve pelotão muito junto, risco. Muito risco, isso. Você tem que estar tudo muito agrupado, as pessoas, qualquer um toquezinho, se a pessoa não tem conhecimento, derruba todo mundo. Exatamente. Então ele tem muita técnica, muita estratégia, é um esporte inteligente, você tem que administrar, ver quem é seu adversário, né? Quem é o mais forte, você tem que guardar força para o final. Então, tudo isso em poucos segundos, você tem que avaliar tudo para conseguir definir o que você vai fazer. Perguntar uma coisa, que eu sou absolutamente ignorante nesse assunto. Qual é a velocidade média e o percurso médio de uma corrida de bicicleta? Então, aí depende do organizador, né? Então, aqui no Brasil, normalmente é por horas, né? E na Europa, eles fazem, no caso, na Bélgica, que corria. Então, o feminino gira em torno de 90, a 100 e poucos quilômetros, dependendo. 90, e também tem a Tour de France feminino, Giro de Itália, que é 15 dias de prova sem parar. Gente, que bárbaro. Mas e aí, como é que você conseguiu na Bélgica? Na Bélgica eu corri uma clássica, e aí tem algumas pessoas que já me conheciam, torciam, porque sabia da minha luta. E nesse dia eu corri uma clássica que eu fui na Holanda. Era 120 quilômetros, eu acho. E eu fiz uma fuga. A fuga é quando você se desmembra do pelotão e você consegue abrir uma vantagem do pelotão atrás, e você corre com
umas meninas que vão revezando, e eu me saí super bem. E aí, quando eu terminei a corrida, ele falou, olha, eu quero que você corra na minha equipe. Nossa, que que emoção. emoção, Então, nesse hein? dia, para mim, foi assim, né? A Gente. glória. Foi a glória, né? Mas as pessoas não sabem, né, da luta que você vem de trás, né? Que Claro. você vem Lógico. galgando. As pessoas acham que tudo é fácil, que você foi lá, que você conseguiu. Não. Chorei muito, passei frio. Eu chegava dias assim que a Bélgica, na temporada de abril, assim, em março. Mas você dependendo- ficou morando na Bélgica ou você só ia para as Não. corridas? Eu fiz amizade com uma família, que na princípio eles acolhem, a Bélgica acolhe muitos europeus, e você paga para você ficar nesses lugares. Na Bélgica tem umas sedes, assim, casas de famílias que elas cedem para você ficar, e você paga X de valor, e eles te dão alimentação e você vai correr, que é o sonho de todo ciclista brasileiro ou de outros lugares, correr na Bélgica. Porque é o lugar que mais tem corrida no mundo, então chega a ter no masculino 10 por dia. Meu Deus! É uma Não fábrica, acredito. É uma fábrica de atletas. E feminino é 3 por semana Gente. na temporada. E aí, eu depois acabei ficando tão amiga dessa senhora que assim me tornou como se fosse família. Hoje é como se eu tivesse pai, mãe, avô, avó. E nessas alturas, seu marido família. não tinha ataque de você? Não, porque eu ficava assim 3 meses, aí ele ia, ficava um pouco, depois ele voltava. Ah, tá. E eu ficava na casa dela, da Rita, e aí ficava os 3 meses, 4 meses e voltava. E lá, assim, é uma cidade muito pequena, Ninove, muito, muito pequena. Ela trabalhava no correio, então, assim, tudo ela sabia o que acontecia na cidade, né? E aí eu fui criando esse vínculo com a amizade e fui galgando lá os objetivos, traçando e conseguindo, né? Mas eu acho assim, se você não tem amor ao esporte, você não gosta mesmo, não aguenta ficar. Ah, com certeza, Não é né? fácil. Não, isso não é Porque amor. você... Isso é paixão. Claro. Exatamente. Porque É ser amante de alguma isso coisa, é né? DNA. você larga tudo na sua vida, você não vai para lugar nenhum, você não sai, você não faz absolutamente nada, porque você tem corrida 3 vezes por semana, em que você tem que correr de 100 quilômetros, 90 quilômetros, eu às vezes até 60, que era mais curta, mas 60 quilômetros valia dinheiro. Cada volta era uma sprint, a menina que cruzasse a primeira a linha de chegada, cada volta ganhava dinheiro. Então, assim, é muito difícil. E uma cidade que não tinha absolutamente nada. Depois de muitos anos que eles foram criar um shopping ainda lá. Porque aqui já tinha, lá não se tinha nada. Então você não tem cinema, não tinha absolutamente nada. Então, E aqui como é que estava o movimento ciclista no Brasil? hoje, naquela na época. minha época estava bem. Já estava bem? Estava bem. Quando eu iniciei, não estava. E aí a polêmica. Eu brigava porque eu achava que tinha que ter corrida feminina e não tinha. Aí eu ia brigar com o presidente da confederação. Eu dava a cara para bater. Eu sempre fui a polêmica. Então eu tentava fazer acontecer. Aí foi melhorando, melhorando. Aí depois deu um boom que cada prova largava, às vezes, se fosse nacional, seria 60 mulheres. E era bem acirrado, né? Era difícil. Mas foi graças aqui, eu ganhando as provas aqui no Brasil, que eu tive nível para ir para lá fora. Se você só tem esse coisa parâmetro. que eu quero colocar aqui, que as pessoas não sabem, o ciclismo é o esporte que mais óbitos apresenta no mundo. Todo mundo acha que é corrida de Fórmula 1, que é isso, que é aquilo. Estatisticamente, isso que ela está colocando, que é uma precisão milimétrica, que isso, que aquilo, realmente uma questão, muitas vezes, de vida ou morte. O ciclismo é arriscadíssimo. Tá? Então, é uma Curioso, eu não sabia. Que exige uma concentração excelência. máxima, um trabalho máximo. Exatamente, né? E um conhecimento muito grande. Sabe? É fantástico. A gente tem que colocar, porque para quem sabe, eu vou dar uma volta ali de bicicleta. A volta ali de bicicleta é uma coisa. Ciclismo, sério, é outra. O ciclismo é o único esporte em que você é piloto e motor ao mesmo tempo. Né? Que você tem que fazer a força e você tem que ser o piloto. O ciclismo é assim, ele te dá uma destreza que você consegue, até quando você está dirigindo, você consegue ver tudo que está ao seu redor, porque você tem que saber o que o de trás vai fazer, o que o de frente, o do lado, você tem que estar o tempo inteiro ligado. Gente, é verdade. Então ele tem que ter um domínio muito grande, né? E estratégia, porque você tem que estar sabendo como está seu adversário, se está bem, se não está, tem trabalho em equipe, ele tem muita coisa envolvida. E o que ela está dizendo aí de óbitos também, o que envolve? Nosso país não tem cultura, né? Na Europa eles já são
ele tem essa cultura do ciclismo. O Brasil não. O Brasil é futebol. Então, o que acontece? Se uma pessoa vê um ciclista, ele manda, sai da rua, vai para a calçada. E ele não tem a noção que um ciclismo, para correr 100 km, como é que você vai andar 100 km numa calçada? Você atinge a velocidade de 80, 90 km se for uma descida, e se for um plano, a média de uma corrida final vai, nas meninas lá, de 100 km, dava 38, 39 de média final, né? Mas chegava a picos de 60 por hora, 70, né? Aí o que acontece? Você tem que saída de curva, você tem que virar, frear, então isso vai baixando a média, né? Mas assim, as velocidades são absurdas. E o que acontece? Os acidentes, você não tem, você tem um capacete só que protege a cabeça, mas a roupa é fina, né? E você não tem joelheira, não tem nada? Não, não tem nada, porque atrapalha o movimento, né? Ah, com certeza. Atrapalha os movimentos, você não pode ter cotoveleira, nada disso. Então, assim, o principal é a cabeça. Também é a principal e única proteção. Mas mesmo assim, É tem muito acidentes risco. É muito que risco. é risco. Não é um capacete como de motoqueiro, né? Mas, enfim. E a gente tem uma luta agora de fazer com que o Estado de São Paulo, o governo do Estado, ele nos ajude, com o secretário de Esportes, para viabilizar que cada lugar, cada trecho da cidade, eles nos ajudem com espaço para que os ciclistas tenham aonde treinar. Lá no Alphaville, na Via Parque, a gente está fazendo entre Santana de Parnaíba e Barueri o fechamento da Via Parque em torno das 4 às 6 da manhã, para que possa ter o treinamento dos ciclistas de alta performance. É verdade. Mas não tem pista para correr 120 quilômetros, você tem que fazer uma pista de 20? Você precisa de estradas. Nós esperamos, Vera, que você realmente consiga atingir os teus objetivos, principalmente políticos, porque eu sei que você luta até politicamente pela defesa da tua classe. Sim, porque ainda hoje eu estou vice-presidente da Federação Paulista de Ciclismo. Que beleza, que abre menina. as portas para a gente conseguir esse alinhado, né, o lado mais político, para que abrace o esporte e nos ajude, né? Muito Parabéns. Obrigada por Que ter beleza. vindo. Tá? Eu que agradeço a oportunidade. E E tá chiquérrima essa tua roupa, adorei, mas eu achei É linda, maravilhosa. no nosso projeto. Vou dar, Eu não acredito. Logo vocês vão terão uma. E até a meia. Gente, até a tem meia. bicicleta. É o máximo. Daniela as meias que nos ajuda com as meias. Olha que bárbara, maravilhosa, maravilhosa. Muito obrigada, curtam, compartilhem, vamos ver quantos ciclistas a gente tem aí nos ouvindo e deem a sua opinião. E, por favor, pratiquem mais esporte.